Oi, gente, boa noite. Hoje, em nossa sétima aula de oncologia, vamos falar sobre o procedimento de radioterapia. Nós já vimos quimioterapia, já vimos cirurgia oncológica, transplante de medula óssea, já vimos os principais tipos de cânceres, estudamos cada um deles separadamente e hoje a gente vai estudar mais essa modalidade de tratamento do câncer, que é a radioterapia. Tem uma frase que eu achei muito interessante e coloquei já no primeiro slide da nossa aula que diz assim: o câncer é uma maneira de mostrar ao corpo e também à alma a capacidade de resistência que existe em cada um de nós. Então, realmente, aqueles que lutam contra um determinado tipo de câncer, que tem um diagnóstico confirmado, seja ele qual for o tipo de câncer, realmente é uma capacidade de superação. É uma luta constante da vida. É uma luta que quem trava essa luta sabe das dificuldades, as barreiras, o desconforto psicológico, emocional, as dores, a ansiedade, o medo. Então, realmente, para superar e para vencer o câncer, isso requer muita autonomia, muito autoestima e, claro, um apoio multiprofissional, psicológico, que é fundamental para o restabelecimento da saúde desse paciente. Vamos introduzir. Então, a radioterapia ela é uma modalidade de tratamento curativa e paliativa. O paciente que tem câncer, ele faz radioterapia tanto com a finalidade de curar, de tratar, eliminando aquelas células cancerígenas que serão submetidas a um feixe de raios. E também tem a finalidade paliativa, que seria de diminuir o sofrimento do paciente por causa também da diminuição das células cancerígenas. A radioterapia melhora a qualidade de vida. Ela pode ser administrada sozinha, como tratamento, ou combinada com outras terapias. A gente viu na quimioterapia que existe a quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante, que são feitas concomitantemente com o tratamento de radioterapia e com a cirurgia. Então, são terapias que podem ser feitas isoladas ou combinadas. Isso vai depender muito da situação clínica do paciente e da decisão do médico. A radioterapia ela é feita em 70% dos casos de neoplasias malignas. Então, normalmente, o médico ele prescreve radioterapia para pacientes com neoplasias malignas confirmadas. Porque nas neoplasias benignas, e principalmente aquelas em que não houve metástase, a indicação será o tratamento cirúrgico. Já nos casos de neoplasias malignas ou pacientes em estágio terminal, a radioterapia vai ser o procedimento padrão para o tratamento desses pacientes. E esse tratamento de radioterapia, ele é feito por meio de raios ou fontes luminosas que combatem as células cancerígenas. Então, os raios, a composição da radioterapia são raios X, raios gama, elétrons de alta energia e outras radiações que atravessam o tecido subcutâneo, a pele e atingem as células cancerígenas ali na origem do tumor, ou seja, no local primário aonde se estabeleceu o tumor do paciente e também nos pontos de metástase, nos focos de outros tumores em outras partes do corpo. Por isso que a radioterapia é um procedimento sistêmico, porque ela vai atingir tanto as células cancerígenas do tumor original, como também as células cancerígenas das metástases. A radioterapia ela é dividida em duas modalidades de radioterapia. Nós temos a braquiterapia ou radioterapia de curta distância. É quando os raios lasers, esses raios eletromagnéticos, eles estão bem próximos, aquele feixe de luz está bem próxima do paciente, em contato íntimo com o paciente. Já na teleterapia ou terapia à distância,
é quando o feixe luminoso ele se encontra a uma distância considerável do paciente ali na hora do procedimento. Então, se esse feixe luminoso está a mais de 1 metro do paciente, nós dizemos que é uma teleterapia, porque é uma radioterapia à distância. E a braquiterapia é quando há uma curta distância ou quando esse feixe luminoso está muito ligado, muito próximo ao paciente. Com relação à indicação da radioterapia, quais são os tipos de cânceres em que se é indicado o uso de radioterapia? São vários, quase todos eles. Então, podemos citar aqui para vocês um por um. É o câncer anal, no ânus, é o câncer na boca, no colo do útero, câncer no esôfago, no estômago, o câncer da criança e do adolescente, principalmente crianças e adolescentes diagnosticados com tumores malignos como osteosarcomas, que são cânceres no sistema ósseo, e também alguns outros cânceres, linfoma de Hodgkin, de não Hodgkin, tanto na criança como no adulto, se é indicado o uso de radioterapia. Nós temos o câncer no intestino, na laringe, câncer de mama. No câncer de mama, a gente viu que ele é um tumor muito complexo e as possibilidades de tratamento para o câncer de mama elas são diversas. Então, uma mulher com câncer de mama poderá ser submetida a sessões de radioterapia, de quimioterapia, dependendo se aquela lesão cancerígena estiver infiltrada ali, não sofreu metástase, se é indicado também o tratamento cirúrgico ou a retirada da mama, que é a mastectomia, e as possibilidades de tratamento para a mulher com câncer de mama e também o homem são muitas, são diversas. Outros tumores que se é indicado o tratamento com radioterapia é o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas, gente, eu não falei sobre ele, acho que nas primeiras aulas eu não falei. Mas aqui rapidamente para dizer a vocês que é um dos tumores mais agressivos do corpo humano. Porque o câncer no pâncreas ele tem uma baixa sobrevida. Ou seja, a pessoa que descobre um tumor no pâncreas, se esse tumor não foi descoberto precocemente, a sobrevida do paciente é 3, 4 meses. É muito pouco tempo de vida que o paciente vai ali ter. Porque o tumor do pâncreas ele é muito agressivo. Outros cânceres em que se é recomendado a radioterapia. Câncer de pele, tanto melanoma como não melanoma. Nós vimos a diferença dos dois na primeira aula. Câncer de pênis, de próstata, de pulmão, câncer no sistema nervoso central e também nos testículos. Para os homens que desenvolvem câncer no testículo, a radioterapia é uma das opções mais indicadas para o tratamento dele. Aí vamos agora aqui falar sobre o enfoque na equipe. Porque no centro oncológico ou nos hospitais de referência para o tratamento do câncer, existe uma equipe multiprofissional. São trabalhadores que juntos ali, formando uma equipe, eles irão atuar ajudando ao paciente nessa questão da radioterapia. Então, em uma única sessão de radioterapia, você pode ter ali trabalhando médico radio-oncologista, que é o médico oncologista especializado em radioterapia. Você pode ter profissionais físicos que trabalham com física, já que nós estamos lidando com feixes de luzes, de elétrons, de raios ultramagnéticos. Então é importante que se tenha um profissional físico também ali atuando. Os profissionais de enfermagem que sempre estão na linha de frente com o paciente oncológico. Os técnicos em radiologia, eles são também treinados para a questão de administrar a radioterapia, viu, gente? Deixa eu esclarecer. Não é o profissional de enfermagem, na maioria dos centros, quem administra ali o feixe de raios para o paciente. Quem vai administrar são os técnicos em radiologia, o médico e também esses profissionais físicos.
Normalmente, nós, profissionais de enfermagem, estamos envolvidos diretamente com os cuidados antes do procedimento e após o procedimento de radioterapia, certo? Que a gente vai falar deles daqui a pouco. E outros profissionais que também atuam ali na equipe são psicólogos para prestar esse apoio emocional, fonoaudiólogos, dependendo se esse paciente tiver alguma deficiência na fala. Por exemplo, um tumor no esôfago, aqui nessa parte da garganta, para o esôfago, compromete as cordas vocais, o paciente vai ter comprometimento na fala. Então é por isso que é importante ter um fonoaudiólogo na equipe. Nutricionistas, porque a maioria dos cânceres provoca uma deficiência nutricional no paciente. Aí vem emagrecimento, perda de peso, vem questão imunológica que fica debilitada. Então, por isso que se tem que ter um nutricionista também. Fisioterapeutas, por exemplo, se foi um câncer no sistema respiratório, no pulmão. Então, o fisioterapeuta ele já entra com a questão de fisioterapia respiratória, exercícios respiratórios, isso é importante. Contamos com terapeuta ocupacional, odontólogo, que é o dentista, e outros profissionais. Esses profissionais, eles formam uma rede de assistência no entorno do paciente. É o que está mostrando aí no slide, esse algoritmo aí, em que o paciente é o centro, ou seja, é o nosso enfoque, é o nosso foco, pelo qual a gente vai estar ali trabalhando, e diversos profissionais, como os que eu já citei, estão ali no entorno do paciente prestando seus cuidados básicos. Falando um pouquinho sobre a legislação da enfermagem na radioterapia. A resolução do COFEN, número 211, de 1998, e a lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, estabelecem que a enfermagem é habilitada a trabalhar em centros de oncologia e também a prestar cuidados de enfermagem diretamente ao paciente oncológico submetido ao procedimento de radioterapia. Então, essa é a legislação, é a lei quem nos respalda, quem nos assegura esses cuidados básicos ao meu paciente oncológico em radioterapia. Enfermagem em ação. Aqui segue agora tudo aquilo que é a base dos cuidados para o paciente em radioterapia. A primeira coisa é evitar danos, evitar que esse meu paciente venha a ter efeitos colaterais, iatrogênicos, que são danos decorrentes do procedimento. Nós não podemos negar que um procedimento de radioterapia é muito agressivo para o paciente e pode provocar, sim, efeitos colaterais graves, indesejáveis, e que comprometem também a questão orgânica do paciente. Os desafios emocionais é outra questão também que temos que estar ali atentos. Porque não é porque tem um profissional psicólogo na equipe que não é minha responsabilidade observar se esse paciente está abalado emocionalmente e da mesma forma em que eu, com a minha palavra, com a minha orientação, posso confortar esse meu paciente e de modo que ele vença esses medos, essas angústias, essas tensões provocadas pelo procedimento. Bem, existe também uma dose acumulativa da radiação nos tecidos sadios adjacentes. Uma coisa que é preciso deixar bem claro aqui para vocês é que a radioterapia não é um procedimento seletivo. Ou seja, o paciente que é submetido a uma radioterapia, aquele feixe de luzes não vai somente atacar as células cancerígenas. Aquele feixe de luz poderá também destruir células normais dos tecidos adjacentes, ou seja, dos tecidos ali vizinhos ao tumor. Então, um dos efeitos colaterais é isso, que algumas outras células normais, não oncogênicas, elas podem também sofrer a ação da radiação e morrer. Enquanto equipe, devemos observar esses efeitos e também observar efeitos colaterais agudos e tardios. Os efeitos colaterais agudos são aqueles que surgem logo em seguida após o procedimento da radioterapia.
até 1 hora depois, quando surgem esses efeitos colaterais, a gente diz que são agudos. Os efeitos colaterais tardios, eles surgem depois de 2 ou 3 horas por diante e segue até alguns meses. Então, existem registros de pacientes que se submeteram à radioterapia, responderam bem a esse tratamento, mas depois de uns 6, 7 meses, começaram a apresentar efeitos colaterais. E aí foi visto que aquilo fazia parte de efeitos indesejáveis ainda do procedimento de radioterapia que foi executado alguns meses antes. Então, efeitos colaterais agudos são aqueles que aparecem imediatamente após o procedimento. E efeitos colaterais tardios são aqueles que aparecem por um longo tempo depois, até questão de meses. E quais são, então, esses efeitos colaterais? Eu coloquei aqui no slide alguns deles e no artigo também que eu disponibilizei para vocês para leitura, explica bem sobre quais são esses efeitos. O primeiro deles é a radiodermite. Tem aí no slide uma imagem, a primeira imagem aí de cima. Paciente que foi submetida à radioterapia, acredito que o tumor dela era aqui nessa parte da laringe, aqui da faringe, parte da garganta, e aí a gente vê que ela sofreu os efeitos de uma radioterapia. A radiodermite é como se fosse uma lesão com aspecto de queimadura, como se fossem queimaduras provocadas pelos raios ionizantes ali da radioterapia. Então o aspecto é muito semelhante a uma queimadura, é uma irritação na pele, naquele local onde foi irradiado a radiação, e aí o paciente ele fica com essa lesão de pele, bem naquele local onde foi feita a irradiação. Isso é radiodermite. É o principal efeito colateral dos pacientes que fazem tratamento com radioterapia. E já já nós vamos dizer quais são os meios pelos quais se previne essa radiodermite. Como outros efeitos colaterais, nós temos eritema local, que é quando fica avermelhado, fica hiperemiado, aquela lesão avermelhada. Descamação úmida, ocorre mais nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. O paciente ele fica descamando, aquela pelezinha fina da palma da mão, da planta do pé, ela fica descamando, ela fica se sobressaindo sobre a pele. Então, essa descamação fina e úmida é um dos efeitos colaterais da radioterapia, bem como a absorção de radiação ionizante. Como eu falei para vocês, o tratamento com radioterapia ele não é seletivo. Os feixes ali de luzes tanto atinge células normais como células cancerígenas. É um dos efeitos colaterais. Tratamento não seletivo, fadiga e alopécia. Então, pacientes que se submetem à radioterapia ficam fadigados, ou seja, ficam fracos, debilitados, querem estar a maior parte do tempo deitados, em repouso, porque eles ficam realmente fracos. A radioterapia faz com que o corpo responda com uma fraqueza generalizada. Então, é aquele paciente apático, sem ânimo, fraco. E também a alopécia, que é a queda de cabelo. A gente sabe que a quimioterapia é muito responsável pela queda de cabelo, que é um dos efeitos colaterais da quimioterapia. Mas a radioterapia também tem esse agravante, no caso, esse efeito colateral, que é de cair o cabelo. Sintomas digestivos, o paciente que é submetido à radioterapia pode apresentar náuseas, vômitos, diarreias, desconforto abdominal, dores abdominais, cólicas, alterações nas taxas sanguíneas. Então, se um paciente em tratamento para radioterapia for realizar um exame de sangue, possivelmente ele vai ter ali alteração nas hemácias, na hemoglobina, alterações nos leucócitos, nas plaquetas, que tudo isso faz parte como efeito colateral do tratamento de radioterapia. As reações da pele, elas são as mais severas e elas ocorrem em pacientes de cor branca e idosos. Então, você pegar ali um paciente de cor branca, cor de pele branca, e um paciente de cor mais negra,
Aquele paciente de cor branca vai ter efeitos colaterais como radiodermite e como a descamação mais intensa, certo? Do que aqueles pacientes da coloração mais escura, mais escurecida. Atribuições da enfermagem no serviço de radioterapia. O que é que nós, enquanto profissionais, fazemos para os cuidados básicos do paciente em tratamento para radioterapia? Primeiro, seguir os protocolos concomitantes. Normalmente, os serviços de oncologia, eles dispõem de protocolos clínicos. Protocolos são documentos em que se estabelece uma rotina ali de cuidados e a equipe de enfermagem vai observar aqueles protocolos para, a partir de então, oferecer o melhor cuidado ao paciente. O técnico de enfermagem, ele encaminha o enfermeiro para a consulta de enfermagem, então é necessário que o enfermeiro faça essa consulta de enfermagem pelo menos uma vez por semana ao paciente que está ali sendo submetido à radioterapia, e o técnico de enfermagem, ele verifica esse cronograma e comunica ao enfermeiro que chegou o dia da visita, da consulta ao paciente radioterápico. Orientar o paciente quanto aos procedimentos que serão realizados. Quando a gente orienta o paciente sobre o que é que ele vai passar, sobre o que é que ele vai vivenciar, como será o procedimento, que ele vai ser submetido ali numa máquina, que vai lançar sobre ele alguns raios, mas que ele fique tranquilo, que ele vai estar bem cuidado e que ao final tudo dará certo, então esse paciente vai ficar tranquilo e colaborativo com o procedimento. Uma coisa muito importante no centro de oncologia ao paciente em radioterapia é, no caso do técnico de enfermagem e do enfermeiro, distribuir o gel aloe vera. Esse gel aloe vera, ele é muito conhecido nesses centros de oncologia, porque ele é o gel mais indicado para hidratar ali a pele do paciente naquele local onde houve a irradiação do feixe de luzes ou do feixe de raios. Certo? Então, sempre que o paciente é submetido à radioterapia, logo em seguida ao procedimento, imediatamente já vem a equipe de enfermagem hidratando essa pele desse paciente com esse gel aí, aloe vera, que é uma forma pela qual também vai se prevenir a radiodermite, que é aquele efeito colateral que eu citei para vocês. Procedemos também orientações emocionais para tranquilizar esse paciente. Fornecemos medicações de acordo com a prescrição médica, né, em prontuário. Esse paciente que está submetido à radioterapia também tem prescrição de outros medicamentos. Então a gente segue aquela prescrição e administra esses medicamentos. Existem também outros cremes específicos, eu vou dizer a vocês mais adiante, que não só o aloe vera ajuda nessa questão da hidratação do paciente, da pele do paciente, mas outros cremes que também podem ser utilizados. Logo após a primeira aplicação do tratamento de radioterapia, é recomendável que se use ou aloe vera ou esses outros cremes ali no local que foi irradiado. O profissional enfermeiro, junto com o técnico de enfermagem, fazem a avaliação da pele irradiada. Então, naquele local onde houve a concentração dos feixes de luzes, é importante que a equipe de enfermagem observe alterações, presença de lesões, queimaduras, radiodermites, edemas, inchaço, a coloração da pele naquele local, se não está alterada. Se houve também lesões, que dependendo se existirem lesões mais evidentes da radioterapia, se é indicado um curativo ali, não muito compressivo, mas um curativo folgadozinho, de modo que possa aquela lesão estar protegidinha com uma compressa estéril e um curativo. Cremes para minimizar a toxicidade da radioterapia, porque a radioterapia ela é um procedimento tóxica, quer dizer, tem pacientes que respondem bem, que não vai ter nenhuma toxicidade exagerada ou a gravidade não vai ser maior quando ele for submetido à radioterapia.
Já outros pacientes têm uma toxicidade maior, eles apresentam essas alergias, essas lesões logo em seguida, se parecendo com queimaduras. Então, deve-se avaliar essa questão da toxicidade. Realizar o curativo protetor no local irradiado, se for o caso. Quer dizer, após a irradiação ali dos feixes de luzes, se esse paciente tiver a lesão, tiver a radiodermite, então, nesse caso, o paciente, se é avaliado nele, através da equipe, essas lesões. E protocolos de cuidado com a pele. Uma outra coisa que se faz com o paciente são compressas ali naquele local da irradiação, com chá de camomila e cremes à base de aloe vera. É isso mesmo, gente. O chá de camomila que a gente usa, que a gente toma em casa, que é muito bom, por sinal, pode ser utilizado como compressa para o paciente que foi submetido à radioterapia. Naqueles locais de irradiação, você pode fazer a compressa com chá de camomila e logo em seguida utilizar o creme hidratante. Outros cremes que podem ser utilizados logo em seguida à radioterapia são Bepantrix, Dermacerium e sulfadiazina de prata. A sulfadiazina de prata é interessante porque ela é utilizada também nos pacientes queimados, por queimadura mesmo, né, com fogo ou com líquidos quentes. Então a sulfadiazina de prata ela também é recomendada para o seu uso nos pacientes em radioterapia. O Cavilon é um creme também, 92 gramas, que ele pode ser utilizado como segunda escolha para o paciente que foi submetido à radioterapia. É recomendável que se aplique esses cremes 3 vezes ao dia. E iniciar logo após a realização da radioterapia e até 5 horas antes da mesma. Quer dizer, até que o paciente vá ser submetido a outra sessão de radioterapia, você não pode aplicar esses cremes 5 horas antes de uma nova sessão de radioterapia. Porque o creme ele também pode tirar ali os efeitos, ele faz um bloqueio ali e aquele feixe de luzes não vai penetrar por conta da ação do creme. Então é muito importante que cerca de 5 horas antes do procedimento de radioterapia não se utilize esses cremes, mas só após o procedimento. Fazer 500 ml de água para 2 sachês de chá de camomila. Então aqui é a recomendação, a compressa com chá de camomila, certo? Que é feita 500 ml de água para 2 sachês ali de chá. E tem algumas recomendações ao paciente que vai fazer radioterapia. Não colocar bolsa de água quente e de gelo sobre o local, porque tanto a temperatura elevada como fria, amena, podem interferir ali nos efeitos da radioterapia. Então o paciente tem que ser orientado a não realizar compressas quando ele for para casa. Ele não pode realizar compressas nem de água morna, nem compressas geladas ali naqueles locais, porque vão, de certo modo, prejudicar a ação da radioterapia. Esses pacientes não podem frequentar saunas, porque são ambientes quentes, e isso também prejudica o andamento do procedimento. Eles não podem se expor a locais muito ventilados, não podem vestir roupas... aliás, eles devem vestir roupas de algodão folgadas, evitar roupas apertadas, de jeans, roupas pesadas. Então a recomendação é roupas leves de algodão. Os profissionais de enfermagem, quando vão ali aplicar o creme, fazer a limpeza nos locais da irradiação, né, na pele, eles devem diminuir a fricção na área do tratamento. Ou seja, não pode estar esfregando ali aquela área para não haver ainda mais lesões do que as que são provocadas pelos efeitos colaterais da radioterapia. Não usar desodorantes quando a região irradiada for a axila. Então, o paciente vai receber um feixe de luz nessa região próxima à axila, principalmente as mulheres com câncer de mama, que o câncer de mama pode se estender até essa região da axila também. E se ela vai ser submetida à radioterapia, ela deve ser orientada a não utilizar desodorantes, que isso também vai interferir na absorção do feixe de luzes ali, dos raios. Não usar desodorante, não nadar em águas com cloro, porque o cloro das piscinas eles também prejudicam os efeitos da radioterapia.
Homens devem ser aconselhados a não usar gravatas, porque a gravata, dependendo se a irradiação for nessa parte próxima ao pescoço, ela pode também influenciar. E não utilizar adesivos sobre a pele. Por exemplo, pacientes com câncer que são fumantes, às vezes fazem tratamento com aqueles adesivos de nicotina. Eles devem ser orientados a cessar esses tratamentos, a não utilizar esses adesivos para ser submetido à radioterapia. Cuidados simultâneos com o paciente. Lidar com os efeitos emocionais, que incluem medo, angústia e outras alterações. Já falamos sobre isso. Escutar a família e os acompanhantes, isso é importante, que a gente envolva a família nesse procedimento, nesse processo de cuidado ao paciente e que a gente também diminua as angústias e os anseios da família, que encontra-se muito nervosa, muitas vezes tensa por conta daquele parente que está sendo submetido à radioterapia. Monitorar as respostas às intervenções, quer dizer, a gente tem que estar verificando se a radioterapia está fazendo com que o paciente se sinta bem, se sinta melhor, a autoestima dele. Também a gente pode consultar um médico para saber se aquele procedimento, aquele tratamento com a radioterapia está surtindo efeito para o paciente na questão do controle do tumor, do câncer. Uso de escalas para avaliação das radiodermites. As radiodermites, já falei para vocês, são aqueles efeitos colaterais e existem umas escalas feitas pelos enfermeiros e pelos técnicos que avaliam a gravidade dessas, digamos assim, queimaduras. Higienização da área irradiada, sem fricção e fazendo de forma suave, sobretudo quando for fazer um curativo, certo? Protetor. Levar em conta a individualidade de cada paciente, porque cada paciente reage de uma forma diferente ao tratamento de radioterapia. E a administração das terapias adjuvantes. Então, se é um paciente que está em radioterapia, mas que tem prescrição de quimioterapia, a equipe de enfermagem tem que estar atuando também nessas outras terapêuticas para o paciente, certo? E a conclusão aqui da nossa aula é que a importância epidemiológica da radioterapia para o paciente com câncer é que o enfermeiro, os técnicos de enfermagem estejam sempre sensibilizados para esse tratamento do paciente e que nós possamos dar esse suporte, possamos cuidar dele de forma sensibilizada, de forma carinhosa, porque é um procedimento que não é fácil para o paciente e que, portanto, precisa muito da nossa intervenção. Bem, finalizando essa aula, vamos às atividades. Vocês enviam para o meu e-mail e daqui para a próxima aula eu divulgo as médias de vocês, as notas. Aqueles que não atingirem média farão prova de recuperação na próxima semana. Certo? Bons estudos e até a próxima.